A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus te abençoe. Hoje vamos continuar o estudo aqui do livro de 2 Reis, o capítulo hoje é o 21, de 26 versículos, né? Um tema aqui interessante, irmãos, para nós hoje, que fala Manassés, o rei ímpio de Judá. Você fala assim, meu Deus, mas vendo aí no canal e lendo na palavra do Senhor, a gente vê que os reis de Judá, diferente dos reis de Israel, a maioria deles eram homens retos que buscavam o Senhor. O último exemplo que nós falamos aí no capítulo 19, né, 18, 19, 20, né, de Ezequias, irmãos, que exemplo foi esse homem, né? Teve falhas, irmãos, porque teve, mas que exemplo ele fez, tirou os altos, coisas que outros reis não fizeram, e Manassés era filho dele, irmãos. Vamos ver o que a Bíblia está nos ensinando nesse dia que se chama hoje, amém? Versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Efísiba. Então, 55 anos Manassés reinou em Jerusalém. Se ele começou com 12, irmãos, a gente coloca aí 55 anos, né? 22, 32, 42, 52, 62, até os 67 anos, esse rei reinou, né? Fala o nome da sua mãe, sabemos que seu pai já era morto. Versículo 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. 3, porque tomou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus o serviu. Versículo 4, edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém porém o meu nome. Vamos ler os 5 e 6 também. Também edificou altares a todo o exército dos céus, e ambos átrios da casa do Senhor, e até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou os adivinhos e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Você fala assim, meu Deus do céu, seu pai Ezequias era um homem que fez o que era correto, o que era certo, o que era justo, o que era direito, fez o que agradava ao Senhor, tirou esses altos, tirou toda abominação, toda idolatria que a gente falou no canal, irmãos, que isso começou lá atrás, aleluia. A gente sabe com o rei lá de Israel, lá em 1 Reis 16, irmãos. Ah, irmãos, você fala assim, meu Deus do céu, mas por que esse rei chamado Manassés entrou por esse caminho, irmãos? Mas o pai não foi um exemplo? Foi, irmãos. Ensinou, falou. Meu irmãos, deu o exemplo nas ações, porque a Bíblia Sagrada, ela não é parcial, ela é imparcial, ela mostra tudo, irmãos. Tanto das feitos, das maravilhas, quando o rei foi usado, ou profeta, pelo Senhor, ou mesmo o profeta errou, vice-versa, quando também ele fez e acertou e Deus prosperou, e Deus abençoou, e Manassés, irmãos, quis ir pelo caminho mau. Manassés, como muitos hoje, quer ficar na dureza do coração. Manassés, como muitos hoje, querem ficar na desobediência. O líder, o pastor, a pastora, o guia, que a Bíblia fala isso lá em Hebreus, chega, convida para ir para a casa do Senhor, fala, não quero. Vamos orar? Não oro. Lê a Bíblia? Não vou. Sirva ao Senhor? Não vou servir. Faz bicão, quer ficar pelo caminho da desobediência. Tem gente que fala assim que não existe o livre-arbítrio. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Aleluia! O salário do pecado é a morte. Aleluia! Quando você entende a palavra do Senhor, aleluia, por misericórdia de Deus, nós estamos pregando aqui. Numa outra rede social a gente convida pessoas íntegras para pregar também. Nós temos que entender uma coisa, quando nós entendemos a vontade do Senhor na nossa vida, irmão, nós queremos é servir ao Senhor. Nós queremos é agradar ao Senhor. Então, irmãos, esse livre-arbítrio não se aplica para quem é obediente à palavra. Para quem
quer ir morar no céu, para quem quer estar com o Senhor, para quem quer servi-lo, adorá-lo, amá-lo, sabe que nós somos servos. Aleluia. Jesus fala assim, já não chamo mais de servos, mas de amigos, porque conhece a vontade do Senhor. Então, a vontade nossa é servir, adorá-lo, é ser adorador, é estar agradando o Senhor. Então, a vontade minha é fazer a vontade do Senhor. Então, não tem livre-arbítrio para quem é obediente à palavra. Aleluia. Mas para quem quer ser desobediente, bode, irmão. Não quer trilhar o caminho que leva aos céus e conhece a palavra, conhece a verdade, conhece a palavra do Senhor, quer ser ímpio, irmão, vai quebrar a cara. Na terra aqui, no tempo que viver aqui, 70, 80, não sei, 60 anos, 100 anos, Deus sabe, e vai passar a eternidade longe do Senhor. Manassés, irmãos, teve exemplo bom do seu pai, nas ações, mais fazendo com as atitudes do que falando, mas quis ir pelo caminho mau, quis fazer o que era errado, provocar a ira do Senhor. Ah, irmão, coitado daquele. A Bíblia, a palavra do Senhor fala assim, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Cuidado, Deus é amor, Deus quer curar, quer salvar, quer libertar, quer mudar, quer transformar, mas se a pessoa quer ficar no caminho da desobediência, o salário do pecado é a morte. E a eternidade é longe de Jesus, irmãos. Não porque aceitou Jesus uma vez, está salvo para sempre. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Jesus, quando entra em Jerusalém, fala assim, como eu quisera ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos, e chorou, porque o povo era duro de coração, duro de serviço, e tem muita gente assim hoje, irmãos. Manassés era um exemplo disso. Versículo 7 em diante. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. 8. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado aos seus pais, contanto que somente tenha cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, para fazerem pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Versículo 10. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo, 11. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizera os amorreus que foram antes dele, e também a Judá fez pecar com seus ídolos. 12. E por isso assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que eu hei de trazer um mal sobre Jerusalém e a Judá, qualquer que ouvir, lhes ficarão retinindo ambos os ouvidos. Irmão, Deus não quer que o mal chegue na casa de ninguém. A palavra de Deus fala que Deus é um escudo para aqueles que nele confiam. Mas quando a pessoa, irmãos, quer insistir no erro, ser bode, desobediente, turrão, não vou, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quero, irmão, quer ir pelo caminho da desobediência, igual Lúcifer fez lá no céu, irmãos. Foi altivo, quis ser semelhante ao Altíssimo, um anjo perfeito, irmãos. A Bíblia diz, a Bíblia fala, a Bíblia mostra que ele, irmãos, foi expulso dos céus e uma terça parte dos anjos foi com ele. Por quê? Altivo, irmãos. Perfeito. Pessoas hoje, irmãos, estão com a síndrome de Lúcifer, da desobediência, da altivez, da arrogância, da prepotência. Irmão, eu faço e ninguém tem nada a ver com a minha vida. O rei Manassés estava com esse mal, irmãos. E Deus falou, você não quer obedecer? Estou falando, estou tocando, estou curando, estou mostrando, estou libertando? Então o mal vai chegar sobre Jerusalém. Cuidado, irmãos. Alerta de Deus para mim e para a sua vida. O mal pode chegar na nossa casa. Ah, Deus não vai deixar. Se você insistir no caminho que você está, se alguém insistir, se alguém quiser ir pelo esse caminho, vai chegar assim, irmãos. E o mal é terrível. Deus tem misericórdia, o homem não tem. O adversário quer nos matar, porque ele sabe que se você e nós se arrependermos, nós vamos estar no céu e ele não tem mais perdão. Cuidado, irmãos. Versículo aqui 13. Estenderei sobre Jerusalém um cordel
de Samaria, eu o prumo da casa de Acabe, limparei Jerusalém, com quem limpa o prato, limpa-o e vira para baixo. Deus está falando de uma limpeza, Deus quer fazer limpeza na nossa vida, no meio do povo, que se diz o povo dele. Versículo 14, aleluia, desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na minha mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos olhos, e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. 16. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto os demais feitos de Manassés, tudo quanto fez o seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, e no jardim de Uzá e Amon. O seu filho reinou em seu lugar. Irmão, que homem mau, que não deixou saudades, irmãos, porque abraçou o mal, amou o mal, se entregou por mal, se dedicou a fazer o mal, levantou a bandeira do inimigo, irmãos, e foi até o final da vida dele. Há pessoas nos dias de hoje assim, irmãos. Ah, mas é o adversário que está fazendo tudo. O adversário está atrás de todo mal, sim, batendo palma. Mas tem gente que ele nem tem trabalho, mas porque a pessoa é turrão, é desobediente, desobedece pai, mãe, desobedece o pastor, a pastora, desobedece o seu líder e fala, não vou. Pessoas orando, clamando por ele, falando, não quero. Ele chega a dizer assim, alto e em bom som, eu quero ir para o inferno, não quero nada com Deus e com o céu. Cuidado, irmãos. Cuidado. Irmão, pessoas que vão ver esse vídeo, porque o Espírito de Deus está me falando que vão ver. Peça perdão ao Senhor. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Deus quer te ajudar, quer te abençoar, quer mudar o quadro da sua vida. Vai para o caminho da obediência, vai pelo caminho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é amor. Aleluia! Ele perdoa os seus pecados e deles não se lembra mais. Manassés morreu na desobediência, irmãos. Nós temos tempo de nos arrepender, aleluia. Versículo 19, fala assim, ó, o reinado de Amon em Judá, do 19 ao 26, vamos ler. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Mesulemete, filha de Arus, filha de Jotá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Foi pelo caminho mal, foi seguir o exemplo do pai. Irmão, não é porque é filho da pessoa, ou, aleluia, ou é um parente, ou é a esposa, ou é o filho, ou é o pai, ou é a mãe, que o fulano faz errado, eu tenho que ir pelo caminho dele, não. O meu trato tem que ser com o Criador, com o Todo-Poderoso. Quer ir pro mal? Vai você, eu não vou, eu quero Jesus. Tem gente, irmãos, que eu conheço, que teve que parar, aleluia, um casamento, um relacionamento, porque a esposa ou o esposo não quis servir ao Senhor. E o cônjuge falou assim, não, eu prefiro estar com o Senhor do que com você no caminho mal. E separou, irmãos. Porque escolheu ir pelo caminho mal. Escolheu ficar descrente. Escolheu não mais temer a Deus. 1 Coríntios 7, leia lá, Conselhos para Casais, já fala sobre isso lá. Se eu não me engano, no versículo 15, aleluia. Então, irmãos, escolha o Senhor, escolha servir a Deus, escolha estar com Deus. Moisés, quando falou para o povo, quem quer estar com o Senhor, vem aqui do meu lado. Vieram tanto, o outro ficou, irmãos, a Bíblia diz que a terra se abriu e eles foram engolidos, os desobedientes. Cuidado, irmãos. Versículo aqui 21. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos aos quais seu pai tinha servido, se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus seus pais e não andou no caminho do Senhor. 23. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Isso é a paga do pecado. A morte, a separação de Deus, a pessoa fica destituída, sem a proteção, sem a graça de Deus. Irmão, e planta e colhe. Olha o que aconteceu com Amon. 24 ao 26 fala assim, reinado de Josias. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar.
Versículo 25. Quanto mais os atos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Eu sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou no seu lugar. Os irmãos vê que Amon morre por seguir um exemplo mau. Josias vai reinar no seu lugar. No próximo capítulo, irmãos, o 22, vamos falar sobre Josias. Convido você que está vendo pela primeira vez, segunda, se é inscrito, acesse todos os vídeos, irmãos, desde o primeiro, vamos ler a palavra, vamos dedicar a leitura da palavra, isso agrada o Senhor. Isso é, irmãos, algo que Deus se agrada quando você tem interesse de conhecê-lo. Pedro 3,18 fala assim: crescei na graça e no conhecimento. Aleluia. É a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Hoje o capítulo 21 aqui, irmãos, encerrado. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja grandemente. Irmãos, ajude nós a fazer essa obra. Compartilhe esse link para os seus contatos. Se você puder, compartilhe aí nas suas redes sociais. Nos ajude, irmãos. O intuito nosso que é ganhar almas, pregar a palavra, alcançar vidas que estão longe, irmãos, através dessa rede social, e o nome do nosso Deus ser glorificado na minha e na sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.